Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda, no curso Umbanda para Todos. Meu nome é Beto Angeli, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. Esta é mais uma aula do nosso curso Umbanda para Todos. Hoje a aula de número 58, falando sobre a linha da justiça. É importante que você compreenda a relação da linha da lei e da linha da justiça. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje também. É importante também, se você estiver assistindo no YouTube, que você deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, envie esse vídeo para alguém. Isso auxilia no crescimento do canal, e quanto mais cresce o canal, mais eu posso me dedicar a ele também, né? E caso você esteja assistindo na plataforma, deixe sua dúvida, deixe seu comentário, tá? Normalmente o que acontece? A pessoa assiste no YouTube e depois fala que vem me perguntar, manda e-mail, manda mensagem, manda WhatsApp, querendo saber do certificado. O curso tem 96 aulas e só quem assistir todas as aulas vai receber o certificado. No YouTube eu não tenho como saber quem assistiu todas as aulas. Você pode ter assistido todas as aulas, ou essa pode ser a primeira vez que você está aqui e eu não sei te dizer, né? Então você tem que ir lá na plataforma. Aqui embaixo tem o link da nossa plataforma, cursos.umbandasoumbanda.com.br. E lá na plataforma você vai se matricular nesse curso totalmente gratuito, vai assistir todas as aulas e ficará registrado as aulas que você assistiu. E o certificado será emitido automaticamente. Então não esqueça de acessar lá pela plataforma para conquistar o seu certificado. Tá certo? Vamos lá para a nossa aula sobre a linha da justiça. Eu vou fazer um apanhado sobre ela, falando também sobre a relação com a lei. Vamos aqui mudar aqui. Pronto, estamos aqui no nossa lousa digital. E hoje, deixa eu ajustar aqui a mesinha aqui para mim, né? Hoje nós vamos falar sobre a linha da justiça. O que acontece com a linha da justiça? Ela é a quarta linha da Umbanda, mas ela também pode ser considerada em alguns casos a quinta linha da Umbanda, tá? Ou seja, ela pode ser tanto a quarta quanto a quinta, revezando aqui com a linha da lei. Por que revezando com a linha da lei? Porque a lei e a justiça andam juntas, né? Lei, justiça. Para que nós possamos entender, a lei é o que dita a regra, é o que mostra o caminho, é o que ordena. E a justiça é o que cobra aqueles que saem do caminho ou que beneficia aqueles que andam no caminho. Então, a lei e a justiça devem coexistir. Logo, não existe justiça sem lei. E não há lei que não traga justiça. Então, as duas se combinam. Então, ora nós vemos a lei como quarta linha da Umbanda, ora nós vemos a justiça como quarta linha da Umbanda. E tudo isso vai depender da visão doutrinária que tem na sua casa. Essa é uma variação dentro desse contexto que nós temos, porque existem muitas variações de linhas de Umbanda, mas dentro deste contexto específico existe essa variação. E essa variação nos causa aí a necessidade de compreender essa relação entre lei e justiça. Eu vou apagar aqui isso aqui que eu fiz para a gente poder começar então aqui a falar sobre a justiça. Como nós fizemos aqui a justiça antes da lei nas nossas aulas, então nós vamos falar da justiça ocupando aqui o quarto
a quarta linha da Umbanda. Então vocês se lembram, apenas para recordar, esse aqui é o nosso planeta Terra, né? Você se lembra que nós temos aqui um orixá que irradia suas energias até um outro ponto. Esse aqui é Oxalá. E essa aqui é Logunã. Ok? Eles formam a primeira linha, que é a linha da fé. Logo em seguida, a gente já colocou ali as medidas dos graus para você, né? Você vai continuar utilizando a mesma medida. Nós temos aqui a nossa segunda linha, que é a linha do amor. Essa linha, como a gente já viu, tem a regência de Oxum e aqui Oxumaré. Oxumaré. Depois nós temos aqui a nossa terceira linha, que também cruza aqui o nosso planetinha, né? E aqui é a linha do, vamos vir aqui, conhecimento. A linha do conhecimento, que nós temos aqui nosso pai Oxóssi e nossa mãe Obá, que foi a última aula que nós colocamos lá no ar, né? E agora nós chegamos aqui a nossa linha da justiça, ok? Linha da justiça. Essa linha da justiça ela é composta por um orixá ativo e um orixá passivo. Esse orixá ele é masculino e irradia o tempo todo suas energias. Esse orixá é feminino e absorve o tempo todo as energias equilibradoras, né? Justiça, o que que é? Justiça é equilíbrio. Equilíbrio. Então, as energias que fluem aqui pelos campos da justiça são energias equilibradoras, ok? E nós temos aqui, nesse campo, nessa linha da justiça, um orixá aqui que nós conhecemos como Xangô. Xangô é a justiça de Deus. E aqui nós temos um orixá também, mas esse orixá feminino ele tem aqui uma variável. Por quê? Porque o orixá que faz par com Xangô e que atua na linha da justiça é um orixá flutuante. O que é um orixá flutuante? Ele está na linha da justiça, mas ora ele sai e vai para a linha da lei. E depois ele volta para a linha da justiça. Ou seja, são orixás que ficam invertendo ali a sua posição e a sua polaridade. Então, ora nós temos aqui Iansã, ora nós temos aqui Oroiná. Então esse polo da quarta linha de Umbanda, ele fica mudando. Ora é um, ora é outro, dependendo da necessidade. Por que que isso acontece? E aí eu vou explicar aqui uma situação para vocês que depois a gente vai aprofundar, né? Vou apagar aqui esse pedacinho aqui. Aliás, eu vou apagar tudo aqui, ó, porque você já deve ter anotado, né? Se você não anotou, é só você voltar um pouquinho ali e aí você vai compreender. Nós temos aqui um ciclo, né? Nós temos fogo relacionado à justiça.
Nós temos o ar relacionado... Opa, deixa eu apagar esse ar aqui. Nós temos o ar relacionado à lei. E aqui nós temos no fogo, então, e na justiça, Xangô. E na lei, no ar, nós temos Ogum. Acontece que o fogo, ele normalmente está ligado com o próprio fogo. E quem é o orixá feminino do fogo? Oroiná. O ar, ele está ligado com o próprio ar. E quem é o orixá feminino do ar? Yansan. Acontece que o fogo aquece o ar e dá movimento para o ar. Então Oroiná também faz par com Ogum. E o ar, o movimento do ar, alimenta o fogo. Então Yansan faz par com Xangô, alimentando o fogo. Isso faz com que nós tenhamos aqui linhas de Umbanda cruzadas. Essas linhas fazem com que ora Yansan esteja com Ogum, ora Yansan esteja com Xangô, ora Oroiná está com Ogum, ora Oroiná está com Xangô. Ou seja, há um fluxo aqui, uma troca aqui entre elas, né? Há uma troca entre elas que acontece o tempo todo, uma troca cíclica. E é justamente por isso que a gente fala que, em alguns momentos, a quarta linha é a linha da justiça e em alguns momentos é a linha da lei, porque o próprio Ogum e Xangô vão se movimentando também nessa troca. Ou seja, há um fluxo, há uma troca, há um ciclo aqui. Ó, eu tenho aqui um ciclo entre esses orixás que faz com que eles se polarizem e modifiquem de posição. Então, ora a quarta linha é Ogum, ora a quarta linha é Xangô. Essa troca, essa mudança faz com que fique muito confuso na cabeça do umbandista, na cabeça do irmão que está estudando, está querendo aprender, porque ele fala assim, tá, então a linha da justiça é a quarta ou é a quinta? Isso tudo vai depender do entendimento do dirigente da sua casa. Eu mesmo, em algumas situações, coloco a linha da justiça como quinta linha da Umbanda. Em outras situações eu coloco ela como quarta linha da Umbanda. Mas por quê? Porque tudo depende da situação. Se eu tenho uma lei e quero que se aplique a justiça, a lei vem primeiro. Então eu coloco ela como quarta. Se eu quero justiça e para isso eu vou buscar na lei a informação do que eu quero, então eu coloco a justiça como quarta. Ou seja, o que dá início ali à minha razão, ao meu objetivo, é o que eu vou colocar primeiro, como primordial. Então, existe essa mudança aí, essa flexibilidade da linha da lei da justiça. E é engraçado, inclusive, que eu vou apagar aqui para vocês verem uma outra situação. Deixa eu só terminar aqui rapidamente. É que eu não quero apagar lá em cima, por isso que eu estou usando a borracha, tá? Vamos lá. Existe também aqui uma situação bem perceptível, que é o seguinte, ó, a gente tem aqui a nossa base, né, nossa base das linhas, que é o planeta, é a Terra. E nós temos aqui o seguinte, quer ver? Eu vou pôr em vermelho, nessa corzinha aqui, esquisita. Ó, olha o que nós temos aqui, ó. Formando um equilíbrio, tá vendo? Eu tenho aqui, por exemplo,
Oroiná, Yansan, Xangô, Ogum. E eu tenho entre eles uma ligação. Tá vendo? É uma ligação cruzada. Em determinados momentos, esse Ogum que está aqui, ele sobe e passa a fazer par com Yansan. Quando ele sobe, automaticamente o Xangô desce e passa a fazer parte com Oroiná. Em outros momentos, quem inverte a posição são elas. Então tem hora que Oroiná desce e passa a fazer par com Xangô, e ao mesmo tempo Yansan sobe para fazer par com Ogum. Então nós temos aqui um eixo da Terra, e nesse eixo da Terra nós temos aqui o movimento dos orixás trocando o eixo toda hora, invertendo o eixo toda hora. Esse eixo ele fica ali bem onde nós temos os trópicos, né? As linhas tropicais. É regida pelo fogo, pelo calor, pela intensidade, pelo movimento, né? É o eixo que tem o maior movimento do planeta, né? Quando você pega o planeta Terra, ele girando, os polos eles têm um movimento curto, enquanto a linha do Equador, o centro ali, o centrão, ele tem um movimento grande. Então, aqui é o eixo, é a parte de maior movimento, por consequência de maior calor também, porque acaba ficando com a incidência direta dos raios solares, né? Enquanto nos outros a incidência é indireta, enfim. E essa mudança, esse revezamento faz com que ora a quarta linha seja uma, ora seja outra. Então, o que a gente tem para falar basicamente sobre essa linha, deixa eu vir aqui para... O que a gente tem para falar basicamente sobre a linha da justiça é essa questão do irradiar a energia do equilíbrio, ter a posição dela como quarta e em alguns momentos como quinta linha da Umbanda, ter os seus orixás ativo e passivo, né? Masculino, feminino, positivo, negativo, onde Xangô vem como orixá positivo, né? Na linha da justiça, e Oroiná ou Yansan, quem estiver ali no outro polo, faz o papel do negativo. Enfim, são dois casais que ficam trocando ali de posicionamento de par, tá certo? Então, na próxima aula a gente volta falando de Xangô, e aí a gente fala da ligação de Xangô com Oroiná e da ligação de Xangô com Yansan. Aí depois a gente vem falando do outro orixá, do outro par, e assim por diante. E aí nós vamos tentar, nas próximas 4 ou 5 aulas, nós vamos tentar esclarecer bem essa questão da lei e da justiça, tá bom? Então, muito obrigado por ter acompanhado essa aula e nós nos vemos na próxima aula. Axé.